pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, mais exatamente sustentabilidade na produção de carnes no Brasil. Nos últimos tempos, temos observado várias campanhas de difamação à pecuária, sempre responsabilizando a atividade pelas mudanças climáticas, o desmatamento da Amazônia e até maus tratos aos animais. Mas será que essas acusações fazem sentido? Para responder essa pergunta, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, sócio da consultoria Atenagro e idealizador do Rally da Pecuária, uma iniciativa que percorre as fazendas de todo o Brasil, avaliando as condições da produção nacional. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Nicolas. É um prazer muito grande estar aí com você no Eu Como e vamos bater um papo aí, né? Vamos tentar esclarecer o máximo possível aí das informações que a gente tem recebido aí da pecuária. Isso aí, não é pouca coisa que a gente tem para falar hoje. Mas para a gente começar essa conversa aqui do começo, essas críticas aí que a pecuária recebe, elas fazem algum sentido aos olhos de quem acompanha isso de perto e há tanto tempo? Nicolas, eu vou usar uma analogia que eu vi o ex-ministro Nelson Teich usando lá na CPI, que ele falou de estudos e ações em relação à proteção de saúde contra fumante, né? Contra os efeitos do fumo. Dependendo da forma que você avalia os dados, você vai proibir o isqueiro e não vai chegar no problema, né? Então, eu vejo a pecuária mais ou menos como essa analogia. A hora que a gente desmata uma área, lá no meio da Amazônia, principalmente uma área ilegal, né? A maioria é ilegal, né? Você foi lá, desmatou, usou um recurso no meio de uma floresta. Qual é a sua opção de uso daquela área? Né? Você vai construir um girafas ali, um estacionamento? A tua opção é fazer alguma coisa que dá para vender. E aí entra a pecuária, que é uma base de produção que os animais andam, né? Você consegue tirar do lugar, difícil contar, difícil controlar. Então, a pecuária se torna atrativa para atender uma demanda de uma operação ilegal. Tanto hoje quanto antigamente, a pecuária sempre ocupou, primeiro, em grande escala, as áreas desmatadas. E nunca foi a pecuária que demandou o desmatamento. É só você olhar a produção histórica, as relações de troca, os preços de mercado, né? A pecuária sempre avançou consequência de uma operação imobiliária. O que faz alguém desmatar? É o interesse no ganho imobiliário. Então, sempre foi assim e continua sendo. Né? E no caso hoje, né, aí voltando à analogia do isqueiro, a gente vê muitas ações sendo empunhadas, né, por bandeiras de gente que não aceitam o conhecimento que vem do campo, da pecuária, da ciência, que estudou zootecnia, que estudou pastagens, e elaboram decisões que vão provocar um aumento da comercialização informal. A hora que você aumentar a informalidade, você joga combustível no desmatamento, porque você aumenta o tamanho de possibilidades para que aquelas pessoas ilegais consigam comercializar o que vendem. Quer dizer, você está colocando combustível, tentando controlar o desmatamento. Algumas ações impensadas vão aumentar o desmatamento, né? Isso é muito lógico, mas é muito difícil a gente discutir, porque a maioria das pessoas não estão dispostas a escutar toda a complexidade do problema, né? Vem todo aquele preconceito, né, Nicolas? Um fazendeiro fez isso, então eu já sou contra e não sei o quê, e não se estabelece uma base de conhecimento que possa levar a gente a uma decisão mais racional. Então, não faz sentido, né? A pecuária não é desmatadora. Nós temos um problema que, inclusive, atrapalha a pecuária. A pecuária é parceira no controle desse desmatamento ilegal. A gente precisa compreender isso.
Maurício, já que você entrou já nesse assunto aí do desmatamento, né? A gente tem uma notícia bem recente aí, que é a saída da WWF, né? Que é uma ONG aí internacional, tradicional, reconhecida, do grupo de trabalho da pecuária sustentável, né? Que é um grande comitê multissetorial aí que discute os avanços do setor. O grande ponto, né, citado por eles, é a questão do desmatamento zero. O que é esse tal de desmatamento zero para quem não entende? Existe um desmatamento legal, é permitido e eles são contra isso? Explica um pouquinho essa questão do desmatamento legal. Bom, o Nicolas, dentro do Código Florestal, que é a lei mais rigorosa do mundo ambiental, né? E segundo o ex-ministro Aldo Rebelo, foi a lei mais discutida depois da Assembleia Constituinte de 88. Então, imagina o tanto de conflitos, de negociações, e se você lembrar da discussão do Código Florestal, saiu todo mundo insatisfeito. O produtor saiu insatisfeito e o ambientalista saiu insatisfeito. Então, algo de bom foi feito, né? Porque eu desagradei os dois lados. Beleza. Eu preciso implementar essa lei. Essa lei permite algumas áreas que estão previstas para serem abertas. Essa é o que a gente chama de desmatamento legal, né? Que estão previsto. E mesmo que tudo isso funcione, a gente ainda teria mais de 65% do país protegido. Quer dizer, nada tão rigoroso em termos ambientais existem no mundo. E aí a gente tem algumas ações. O pessoal perde uma discussão, não concorda, porque perdeu na democracia, no Congresso, vai para o judiciário. Esse é um problema grave no Brasil, né? Então, eu inviabilizo que o Código Florestal ande, porque eu começo a criar ações judiciais, porque eu quero que aquele desmatamento, mesmo legal, não seja permitido. E o que a gente faz com isso? A gente atrapalha que haja controle do Estado. Então, vamos ser claro, eu culpo esse pessoal que se diz parte da solução como o grande problema hoje para a gente ter um controle mais efetivo de operações ilegais na Amazônia, né? Então, o que seria o desmatamento legal que eles querem zerar por lei? Seria esse que está previsto que eu use no Código Florestal. Qual que é o nosso lado, né, o Nicolas? E aí a matéria da saída da WWF eu achei assim de uma falta de ética total, né? E isso eu venho discutindo lá no grupo durante 6 meses. Acabei saindo porque as ONGs têm uma postura muito complicada, tem que ser do jeito deles, eles não aceitam discussão e é bem o que está implícito na matéria, né? Eles colocam como se fosse algo que era a proposta do GTPS lá atrás. Nunca foi. A proposta do GTPS é discutir pecuária sustentável. E eles, de maneira insistente e repetida, eles trouxeram para a mesa essa questão do desmatamento zero por força da lei. E perderam o debate. Perderam o debate por quê? Porque a hora que a gente está lá no grupo e discute de forma técnica, Nicolas, sem parte e sem exposições midiáticas, o bom senso prevalece. E qual é o bom senso? Eu tenho um desmatamento ilegal que tem que ser combatido. Coisa de bandido tem que ser combatido. Isso não tem que discutir, isso é lei, isso é polícia, né? E eu tenho aquele que é permitido. Eu quero controlar esse desmatamento, eu quero evitar que ele aconteça. Ótimo, pague, né? Pague por ele. Então, esse é o tal do pagamento de serviços ambientais. É proteger algo que eu tenho direito de abrir por lei, né? Só que eu vou receber para deixar aquilo em pé. E aí entra a parte bacana da sustentabilidade, que as ONGs nunca colocam como discussão. Falam, levantam bandeira, mas nunca estão nas ações, que é a questão do pequeno produtor. Se você cria uma regra para pagamento de serviços ambientais para zerar o desmatamento ou até revegetar, né? Eu acredito até que a gente tem espaço para revegetar áreas muito grandes no Brasil, somadas, né? Áreas pequenas que somadas dariam uma área muito grande.
E como é que você faria isso? Pagando para alguém ficar no campo, proteger aquela área, produzir mudas e, enfim, né, criar todo um controle financiado que vai ajudar aquele sujeito a ficar no campo, a ter uma vida digna, né? E se eu parto do pressuposto que eu tenho que forçar a lei, né, forçar por lei a não aceitar mais nenhum desmatamento, Nicolas, quem vai pagar por algo que é previsto em lei? Quem vai pagar por isso? Não, ninguém vai pagar. Então, essas verdades precisam ser discutidas. Então, é evidente que não é culpa da imprensa, não é culpa do veículo, né? Aquilo foi assoprado na orelha de alguém que escreveu a matéria, e a impressão que dá é que a WWF está totalmente motivada, comprometida, e o GTPS perdeu o foco. É o contrário. A WWF não aceitou que a vontade deles não prevaleceu. Então, eles não participaram do GTPS como uma mesa de discussão. Eles usaram o GTPS como uma mesa de validação. Eles querem que vários outros players, de várias outras áreas, de vários outros elos, validem a proposta que eles não aceitam. Eles não aceitam discutir. Então, é lamentável, né, tudo isso, e claro, a gente... aliás, Nicolas, só para corrigir, é um direito da WWF, de qualquer um, levantar a bandeira do desmatamento zero por lei. É um direito. Isso é um direito. Só que ele tem que ir no fórum correto, lá no Congresso. Vai no Congresso, né? Financia deputados, dá um jeito para aquilo passar como lei. Beleza, ganhou. Eu consegui, eu prevaleci, vontade da maioria da população, via Congresso, a lei passa a ser mais rigorosa. Ótimo. Né? Agora, forçar que empresas de insumos, frigoríficos, bancos, universidades, consultorias, que todo mundo impunha a sua agenda dentro de uma mesa de discussão, não faz muito sentido para mim, viu, Nicolas? Eu acho que a notícia da W, né, um dia eles vão parar para pensar e vão ver a besteira que fez, o tanto que eles pioraram, né, apequenaram o debate de sustentabilidade no Brasil. Né? Hoje isso é muito claro para quem está lá dentro. E evidente, eu não deixo de ficar, como é que fala, sensível à exposição que aquela matéria colocou todos os outros players, todas as outras empresas que fazem parte do GTPS. Como se todo mundo de lá tivesse perdido o foco ou não tivesse comprometido com o meio ambiente. Né? Então, é lamentável. Esse episódio foi lamentável, Nicolas. Só para quem não conhece muito bem do Código Florestal, não é que o governo permite o desmatamento, né? Ele estabelece um mínimo que você precisa preservar de mata nativa dentro da tua propriedade. Na Amazônia, por exemplo, você precisa preservar 80% do teu território. Então, fazendo uma analogia aqui com a realidade urbana, você comprou uma mansão de 5 quartos, só que você só pode usar 1 quarto. Os outros 4 quartos, você precisa manter limpo, arrumado, porque também se tiver algum problema, você vai ser penalizado. Enfim, isso está na lei. Agora, onde que entra essa questão do desmatamento legal? Vamos supor que o produtor ele abriu só 10% da área dele. Então, por lei, ele ainda pode abrir ali mais 10 pontos percentuais ali da propriedade dele. Então, isso que está... essa é a grande discussão. E o que o Maurício disse, se eu entendi direito, é assim, tudo bem, o produtor pode não abrir, mas ele precisa ser recompensado por isso. Ele se sente nesse direito porque a legislação diz isso. É isso mesmo, né, Maurício? E existem outros percentuais para o restante do Brasil, né? Exatamente, né? Isso aí, esse percentual que você comentou, ele é no bioma amazônico, né? Amazônia, né? Mas existem outros, mas na média do Brasil, se não me engano, vai dar uns 32%, 33%, né? De todas as propriedades teriam que ser fechadas. E outra, se pegar fogo, na analogia aí do Nicolas, se pegar fogo num daqueles quartos, a culpa é tua. Não interessa que o fogo veio de fora, a culpa é tua. Então, o produtor brasileiro, e aí tem pesquisadores que falam isso e são massacrados, Nicolas, mas o produtor brasileiro, por lei,
é o empresário do mundo mais preservacionista. Ele é obrigado a preservar algo que ninguém no mundo todo faz, né? Por responsabilidade dele. Quando a gente discute isso, não é que a gente quer sair dessa regra. Isso foi estabelecido pela sociedade. Democracia a gente tem que respeitar. Não é que a gente quer mudar essa regra, Nicolas. A gente quer apenas que seja reconhecido, né? Então, olha que absurdo que virou o Brasil hoje mesmo, cheio de notícia aí, de pressão de supermercado europeu e não sei o quê. Um criminoso resolve fazer uma besteira lá na Amazônia e o agronegócio legal, aquele que opera na lei, passa a ser o culpado? Tem sentido isso? A gente não deveria criar uma forma para incentivar, para melhorar o ambiente de negócio para quem trabalha na lei, justamente para que esse ambiente de negócio sufoque o negócio ilegal. E aí voltamos à questão da informalidade. Não existe vácuo no mercado. Se eu não produzir carne, aliás, a pandemia mostra isso, né? Eu não consegui colocar carne para todo mundo que é na China, misturaram lá pangolim com morcego, não sei o que, tudo em gaiola, aparece uma doença, né? O vácuo vai ser ocupado. Então, se eu não tenho espaço legal, uma produção legalizada, incentivada, vai aparecer o ilegal. Isso é fato, isso não adianta a gente negar. Aliás, hoje que todo mundo fala em negacionismo, vale a pena estudar um pouquinho de ciência econômica, né, de comportamento humano, de tudo isso que também está na ciência, para entender o que vai acontecer, estrutura fundiária e tudo mais, né? Então, esse é um fato que a gente, infelizmente, é um absurdo que a gente ainda tem que discutir, Nicolas, com a sociedade, né? Não, e uma coisa interessante nessa linha da ilegalidade é que nessa mesma matéria do WWF, que foi publicado pelo Valor, o próprio diretor do WWF afirma que é apenas 1% dos pecuaristas que estão na ilegalidade, né? Os outros 99% fazem a coisa certa. E aí já emendo aqui a próxima pergunta. Como é que essa nova visão de sociedade, né? Hoje as pessoas estão mais conscientes e principalmente os consumidores estão mais conscientes, eles pressionam os varejistas pressionam os fornecedores. Como é que essa nova realidade tem impactado, acredito que positivamente, para a pecuária brasileira? É muito bom, e você vê os avanços, Nicolas, isso aí já trouxe avanços fantásticos. Eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta, né? E às vezes a gente no dia a dia não vai percebendo. Se você pegar aí uma pessoa aí na faixa dos 40, que ia comprar 20 anos atrás carne, como é que você pegava aquela carne, né? Hoje, aquela figura do açougueiro que ainda existe nos supermercados, ele não é bem um açougueiro, ele é um porcionador de uma carne, aquilo chega embalado para ele. Quer dizer, nós transferimos toda aquela bagunça, né, de carregar carcaça de lá para cá, por uma responsabilidade dentro da planta frigorífica. O animal é abatido e você já começa o controle ali da qualidade do alimento, de tudo isso, né? Tem itens a ser melhorados? Claro que tem. Claro que tem, mas perto do que a gente era 20 ou 10 anos atrás, já avançou muito, né? Então, esses avanços, ele vem dessas pressões do consumidor, vem da modernização, vem da competitividade, né? Vem tudo isso, exerce uma influência positiva. Isso é ótimo, Nico, isso é ótimo para o setor, né? O que é preocupante? Preocupante quando as pressões passam a não ter bom senso, ou quando as pressões passam a ser embasadas em meias verdades ou mentiras. Né? Me preocupa muito o ambiente que nós estamos vivendo nesse momento, por várias razões, não é só a pressão ambiental, mas nós estamos assistindo um aumento do tamanho do mercado informal de carne bovina. Isso é péssimo, muito ruim. Por quê? De novo, primeiro, que você deixa um produto à margem de todo esse ganho que as cadeias produtivas construíram. Isso não é só na pecuária de corte, né? Pega o frango, suíno, né, outras cadeias produtivas vegetais e assim por diante. Você deixa esse produto marginalizado, quer dizer, algum consumidor vai ter acesso a algo que não está no devido controle. E, se eu tenho a informalidade, né, na informalidade não tem acordo de ajuste de conduta, não tem rastreabilidade, não tem veterinário controlando se a carne está com qualidade ou não, né?
Então, você não tem controle nenhum. E é isso aí que aumenta a vazão de operações legais. Quer dizer, você abre o tamanho de mercado para que eu consiga fazer algo ilegal em alguma região do Brasil, né? Então, isso tem que ser pensado, Nicolas, porque embora essa pressão toda seja muito boa para modernizar a cadeia produtiva, eu não posso estabelecer uma pressão numa força desnecessária com base em inverdades que torne essa cadeia produtiva inviável. Né? Nós podemos discutir aqui o que o Pará está fazendo agora, né, com base num estudo publicado na Science, ótimo, foi publicado na Science, mas passou porque quem avaliou entende de modelagem. Né? Um belo de um estudo fantástico. Só que as premissas básicas da pecuária não foram consideradas. Por exemplo... Esse estudo, Maurício? Não entendi. Trata esse estudo? O estudo trata do controle dos fornecedores indiretos. Né? Mas só para te dizer uma coisa, ele é tão rigoroso, com base numa informação inexequível, que ele vai jogar muita gente para a informalidade lá no estado do Pará. Aliás, já tem gente saindo do Pará. Empresas grandes, bem organizadas, estão diminuindo as compras no Pará, porque vai ficar inviável. Né? Então, o que isso faz? Você cria um estudo, não considera conhecimentos básicos. Um conhecimento básico que eu vou dizer, um animal vendido não é o equivalente à produção de carne. Você tem diferença de peso por animal, né? Você tem diferença de peso por raça, por sexo, por sistema de produção, por tudo isso. Então, eu faço um estudo que eu confundo estoque com produção, o estudo passa numa revista de alta credibilidade e passa a ser uma verdade que não pode nem ser contestada, Nicolas. Não pode ser contestada. Quer dizer, você levantar a bola de que o estudo falhou em considerar que estoque não é produção, você é considerado negacionista. Né? E aí eu falo por experiência própria, né, que aconteceu. Então, nós vamos fazer uma solução, vamos implementar uma solução que vai concentrar. Então, eu imagino até que grande parte do teu público tem essa preocupação que a sociedade brasileira tem. O que a gente faz com o pequeno produtor? Esse tipo de medida vai concentrar a produção, vai fazer com que apenas alguns grupos de produtores muito grandes tenham condição de atender essas exigências. E eu joguei todo aquele monte de pequeno produtor na ilegalidade. Né? É importante controlar o fornecedor indireto, controlar toda a cadeia. Claro que é importante, mas vamos fazer isso com inteligência. Não adianta a gente atropelar algo que hoje não dá para ser feito. Então, muito do que se discute, nós caímos sempre nessa vala comum, né, na questão aí das exigências do consumidor. E Maurício, entrando agora um pouquinho na tua área mais prática de atuação mesmo, o rally da pecuária, que eu já citei no começo da entrevista, para a população geral, ainda existe aquela ideia do latifundiário, né, que larga aquele monte de cabeça lá de boi pastando 5 anos lá, até mandar para o frigorífico. Mas a gente sabe que isso já não é mais uma realidade, né? Tanto pela tecnificação do negócio, quanto pelo próprio preço da terra. Já o cara que faz isso já está fora do mercado. Explica um pouquinho para quem é leigo como e quando que começou a se dar essa transformação da pecuária no sentido da intensificação. E como é que a gente está hoje? Maravilha, que bela pergunta, Nicolas. E gostoso de responder, daria um dia aqui. Mas, que hora que começou? Década de 90, plano real. A gente tira aquela inflação, né? E a cabeça, né? O modo de pensar, né? Do empresariado, isso aconteceu como um todo, não é só na pecuária. Ele passa a mudar, né? Não é mais formar um estoque e aumentar o patrimônio que vai te dar dinheiro, né? O que vai te dar dinheiro agora é aumentar o giro sobre o patrimônio e a produtividade, né? Então, muda a forma de pensar, de raciocínio do empresariado brasileiro. Isso acontece com tudo, né? Acontece com produção de carro, acontece com supermercados. Olha os supermercados, o que viraram, né? Como que eram as vendinhas. E, claro, dentro de ganho de competitividade, você também concentra isso. Infelizmente, é algo que acontece no capitalismo. A gente precisa criar
formas de que isso não jogue pessoas para a pobreza, esse que é o grande desafio, né? Eu nunca vi a concentração como um problema em si, eu vejo a miséria como um problema em si, mas, enfim, isso já é outra conversa. Então, a partir dali, começou todo mundo a ganhar produtividade. A gente tem como medir isso. Pecuária, ela ocupava uma área muito grande, até hoje ocupa, mas ocupava muito maior do que o tamanho do mercado. Então, a gente produzia ali 1,5 arroba por hectare, né? Arroba são 15 quilos de carcaça. Carcaça é carne com osso, né? Então, a gente produzia 40 quilos aí de carcaça, produzia 20 e pouquinhos quilos de carcaça, né, nesse período aí por hectare. A partir de então, vem aumentando a produtividade. Só que eu tenho um estoque gigantesco que vai demorar para acabar, né? Tem toda a questão de mercado, demanda, tudo isso. Então, vai demorando. Esse processo, ele vem lento, vai se consolidar a partir de 2015, né? Que a gente vê que o negócio entrou em equilíbrio. E entrou tão em equilíbrio em 2015, que o que aconteceu de 2015 para 2020? Os preços saíram lá de uma faixa de 100, cento e poucos reais por arroba, pularam para 300 agora. Quer dizer, falta oferta no campo, por quê? Porque nós ajustamos o estoque. Significa que a partir de agora, nós só vamos ofertar carne se a gente injetar recursos no sistema de produção. Quer dizer, eu tenho que aumentar a produtividade. Em termos ambientais, Nicolas, isso é de um ganho para os próximos anos fantástico, maravilhoso. Né? Por quê? Porque vem a fome com a vontade de comer. Né? Eu quero ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro eu tenho que aumentar o aporte tecnológico, e o aporte tecnológico é o que permite preservar maiores quantidades de áreas. Né? Você entende isso muito bem, pelo tanto que você estudou aí de defensivos agrícolas. Né? Enfim, qual que é a nossa preocupação em relação à sustentabilidade? O tanto de gente que pode ser excluído nesse processo. Aí eu vou te dar um número que me preocupa muito dentro do público do Rally, Nicolas. A gente pegou 20% dos pecuaristas que a gente avaliou, que são bem acima da média, né? E notamos que esses 20% tinha capacidade de competir com a agricultura em termos financeiros. Né? Então, eles eram tão produtivos que eles eram capazes de ter o resultado próximo ao do agricultor. Né? Tinha também integração junto. E esses 20% venderam 50% de toda a amostra. Né? Não é muito, não. Quando a gente considera que a área que eles ocuparam. Eles ocuparam só 9% da área da amostra e venderam 50% da área da amostra. Né? Então, nós vamos ter muita gente em exclusão nos próximos anos. Pode ser aquela figura do latifundiário antigo. Pode ser alguém que tenha uma fazenda muito grande e que não esteja ligando, esteja produzindo boi de 5, 6 anos. Isso tem ainda, viu, Nicolas? Agora, quanto esses bois representam no total? Nada. Né? Porque quem movimenta a produção, quem coloca a carne que o consumidor, né, quem vai ver aí teu podcast, quem vai ouvir o podcast, ouvir o vídeo, acessa, foi produzido pela pecuária moderna. Como é que dá para ter certeza disso? Porque ela chegou embalada aqui no mercado de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Ela foi feita por um frigorífico que opera dentro da legalidade e que tem que trabalhar com produtores que operam dentro da legalidade. Né? Então, eu preciso incentivar isso. Se eu criar regras, que eu jogue um monte, nós temos um exemplo recente aí, uma regra com base numa fofoca, uma lista gerada com base numa fofoca de internet, tirou um fornecedor de um grande frigorífico. Qual é a opção que sobrou para ele, Nicolas? O boi dele não vai morrer de velho. Ele vai dar um jeito de vender, né? Então, a gente começa a criar regras ou começa a querer ser mais realista que o rei e acaba aumentando o problema ao invés de combater. Né? Então, essa figura do latifundiário, ela é do passado. Né? Sobrou gente ainda? Sobrou. Mas não vai chegar na próxima geração pela própria elaboração da tua pergunta. O preço da terra não permite. A próxima geração vai vender essa terra, ou vai arrendar, ou vai fazer alguma coisa e alguém vai produzir em cima. E Maurício, em termos de números, você citou que o Brasil produzia 1,5 arroba por hectare. Quanto que está hoje
A gente já evoluiu bastante nesse quesito? Evoluímos muito, muito. Chegamos a quase 4,5 arrobas. Então, mais ou menos 4,5 arrobas. Puxa, é muito, é. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse número, Nicolas. Se eu fizer uma conta que, com base no estudo lá do Geraldo Marta Júnior, da Embrapa, mas a gente faz atualizando ano a ano pelo mercado, esse ganho em produção, considerando a quantidade de carne produzida, foi suficiente para proteger quase 300 milhões de hectares que poderiam ter sido desmatados. Como é que eu faço essa conta? Vamos produzir o tanto que produz de carne de hoje com a produtividade de 1990. Teria que ter mais 300 milhões de hectares em produção, né? Então, isso é o que a gente chama de efeito poupa-terra. Agora, ganhou bastante, concorda? Essa produtividade de 4,5 arrobas na média não permite que o produtor dure nos próximos anos. Ele vai sair do mercado, né, nesse nível de produtividade. Para ele ficar no mercado, ele vai ter que passar para 15, no mínimo, nos próximos anos. Então, ele vai ter que passar para 6, 7, 8, 9, 10, né, até chegar no 15. E quando ele chegar no 15, não vão ser mais 15, vai ser 30. Né? Então, esse é a tal da bicicleta que a gente pedala, e ela nunca sai do lugar. A gente sempre tem que buscar a produtividade. E isso que é preocupante, Nicolas. Dentro do público do Rally, que eu falei que é bem acima da média, a produtividade da última edição chegou a 11 arrobas por hectare, mais de 2 vezes acima do que essa que nós estamos falando na média. Então, esse movimento de concentração ele é real e é mensurável, isso está acontecendo. Né? E aí, só para dar um número, o pessoal vive falando que tem que parar de comer carne bovina para salvar o planeta, né? Aí vem aquelas contas absurdas, esquecem que lá na fauna africana tem 400 milhões de ruminantes andando sem produzir nada, né? Esse aí não tem problema, né? Os PUM deles, né? Contas absurdas. Mentira, né? É mentira. Se a gente pegar os 10% mais produtivos do Rally da pecuária, daquela amostra que a gente viu, né? Antes eu falei dos 20, agora eu estou falando dos 10% mais produtivos. E colocar todos os 160 milhões de hectares para produzir naquele nível de produtividade dentro do Brasil, o Brasil sozinho é capaz de produzir toda a carne bovina que é produzida no mundo. E se a gente extrapolar esse sistema de produção para todo o ambiente tropical, semelhante ao Brasil, né? Então, a África subsaariana, outros países aqui da América do Sul e outras regiões do planeta aí que tem ambiente tropical, a gente poderia elevar o nível de consumo de carne bovina para os padrões do que consome um uruguaio, um argentino, um gaúcho. Né? Então, isso é praticável? Provavelmente não, porque não dá para formar esse rebanho, é teórico. Né? Mas é mentira dizer que comer carne bovina como é que fala? Compromete o planeta. Isso é uma mentira. Já existe produção, já existe ciência. E eu estou falando que está no campo, viu, Nicolas? Que está no campo. Imagina se eu pegar o que está nos centros de pesquisa. Ou imagina se eu filtrar o 1% mais produtivo, que a gente nem gosta desse número, porque ele parece até mentira quando a gente conta. É aquela história do pescador que pegou o peixão maior que o barco. Né? Parece mentira, mas é factível. Então, essas realidades todas, elas têm que ser consideradas quando a gente faz qualquer plano, que eu preciso incentivar que um sistema desse prevaleça, aumente. Né? E não dá para a gente sair do assunto aqui, mas pensa bem, Nicolas, qual foi a grande causa da pandemia? Qual foi a grande causa? Alguém foi procurar proteína na natureza. Alguém foi procurar proteína na fauna. E segundo um estudo apresentado aí no Brasil pelo Marco Jean, que não é dele, né, ele que trouxe, que foi a primeira vez que eu vi, 800 milhões de pessoas no mundo, todo dia, come proteína originada na fauna, quer dizer, foi caçar. Ou ele mesmo caçou, ou vai criar aqueles mercados igual de Wuhan, que é onde saiu o vírus. Né? Então, se eu não conseguir colocar proteína animal de qualidade na população mais humilde, nós vamos voltar a ter problemas como esse. Esse é só o primeiro. Primeiro não, né? Nem é o primeiro. Vão ter outros vírus. E provavelmente com gravidades crescentes. Por quê? Porque a população é cada vez maior. Enfim, né? A base do problema. Demanda por proteína é uma delas, Nicolas, da pandemia. Demanda por proteína é uma delas.
né? Infelizmente, as pessoas se recusam a discutir essa questão, mas é uma verdade. Maurício, além da quantidade, a gente precisa destacar também a questão da qualidade da carne brasileira, né? Que até pouco tempo atrás era considerada uma commodity. Era, que nem você mesmo deu o exemplo do açougue, né? Me dá 1 quilo de carne aí. Qual carne? Qualquer uma, arranca um pedaço. Hoje já existe a preocupação com a qualidade, cortes diferenciados, e isso reflete também nos animais, né? Hoje a gente tem Nelores de alta qualidade, mas o cara pode escolher um Angus, um Hereford. A gente tem toda esse menu aqui, né, à disposição. Como é que está isso hoje? A carne brasileira hoje pode ser considerada entre as melhores do mundo? Pode. Agora, cuidado com o que a gente chama de melhores, né? Qualidade, Nicolas, vamos falar uma coisa. Qualidade, ela está de acordo com a proposta. Então, você citou bem. Eu tenho Nelores que vão gerar uma carne com uma qualidade que a gente chama de organoléptica, né? Desculpa, que a gente vai chamar de carne gourmet, aquela carne gostosa do churrasco, né? Para quem gosta daquela carne massinha, sangrando, né? Vermelhinha, não é sangrando, vermelhinho. Essa carne gourmet, ela geralmente vem de um animal europeu, né? As raças mais conhecidas aí são Angus, Hereford, né? E são raças europeias. E no Brasil, a gente tem muito raças indianas, que geram uma carne que ela é menos gordurosa. Então, em teoria, ela vai ter um sabor pior quando comparado àquele sabor da carne gourmet, né? Então, primeiro, vamos definir qualidade, né? Qualidade é eu entregar a carne de um Nelore de acordo com o que se espera de um Nelore. Eu não estou falando aí se ela é gourmet ou não, né? E aí vamos falar do que eu imagino que seja a resposta que você quer, né? A carne gourmet, aquela saborosa, aquela linda da fotografia, do restaurante, da churrascaria, que a gente dá uma de bom e põe na churrasqueira para os amigos, né? Essa é o que a gente chama de gourmet. E olha que interessante, essa carne fica no Brasil. A gente está aumentando a produção dessa carne e a gente não consegue exportar, porque o brasileiro gosta dela, a gente come essa carne. Na verdade, Nicolas, a gente importa essa carne, né? Todo ano aí a gente importa mais ou menos 60, 70 mil toneladas de equivalente carcaça desse tipo de carne. Se eu considerar os cortes, a proporção, nós estamos falando aí de um rebanho de 500, 600 mil cabeças abatidas, poderiam ser abatidas no Brasil para produzir essa carne. Então, toda vez que o Brasil aumentar a produção dessa carne gourmet, a tendência é que a gente aumente também o consumo interno, porque o brasileiro gosta de carne. Ótimo. Isso já é um problema mais para os negócios, né? Em termos de qualidade que você está falando, qual é a grande carne que o brasileiro é exportador, né? É o que a gente chama de carne culinária, que é aquela do dia a dia. No dia a dia, né, eu gosto de carne, claro, né? Eu como carne, eu não vou comer no dia a dia carne gourmet. Não é porque eu não gosto, né? Primeiro, por uma questão de preço, ela é mais cara, né? Mas não, dinheiro não é problema. Adoraria que fosse uma verdade para mim, mas infelizmente não é. Mas vamos supor que o dinheiro não é problema, tá? Vamos comer então carne gourmet todo dia? Você vai comer 3 bifes, porque ela é tão gostosa, você vai comer em exagero, e aí você vai ter um problema de saúde. Então, qual é o limite nosso para carne gourmet? Se eu comer muito, não é porque ela é gordurosa e faz mal, viu, Nicolas? Isso não é isso. É porque a gente vai comer muito. E qualquer coisa que você comer muito vai fazer mal, chuchu, qualquer coisa, né? Então, a culinária e a ingrediente, que é aquela que vai fazer molho, carne moída ou hambúrguer, é a base da exportação brasileira, que não deixa de ter qualidade. Ela é de alta qualidade, cada vez mais de alta qualidade pelo controle do processo industrial, né? Mas aonde nós estamos vendendo as nossas carnes, espera-se do mercado brasileiro a carne culinária e a carne ingrediente. Quem são os grandes fornecedores de carne gourmet? Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, são os grandes fornecedores aí de carne gourmet, dependendo do tamanho do mercado. Né? Olha que interessante os Estados Unidos. Os Estados Unidos importam bastante carne, inclusive do Brasil, e exporta também. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles comem muito hambúrguer, muita carne enlatada, não precisa ser a melhor carne, eles vão vender a melhor por um preço alto e importar a culinária e a ingrediente que é importada por um preço mais baixo.
né? Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que ter essa noção. E aí, uma dica para o teu público, né? Vou imaginar os meus amigos urbanos que só gostam de churrasco de picanha. Entra numa casa de carne dessas mais sofisticadas que o pessoal conhece, das raças, e experimenta levar para tua casa cortes do dianteiro, de animais de raça europeia ou animais cruzados no Brasil, né? Ou mesmo de Nelores adaptados já com uma melhor base. Pergunta, se a carne é boa, eu quero levar um dianteiro, e faz um churrasco com essa carne de dianteiro, igual você faz a picanha, que você vai ver o sabor que tem. Então, a gente sempre costuma falar na nossa área, Nicolas, não existe carne de segunda ou carne de terceira. Existe o boi de segunda e o boi de terceira. Se o boi é de primeira, a carne é de primeira. Né? Você tem que entender como são os cortes e como que a gente vai aproveitar cada corte. O brasileiro precisa aprender a cozinhar melhor, né? A fazer carne com outros cortes. A gente explora muito pouco a riqueza que tem dentro de um boi, né? Em termos de carne. Mas essa melhoria se deu o quê? Por a gente conseguir hoje abater animais mais jovens e por essas novas raças que estão sendo introduzidas. Porque também, para quem não entende, não é que o Brasil não produz Angus porque não quer, né? É porque existe um problema de adaptação. O Brasil é um país muito quente, por isso essas raças indianas aí se consolidaram por aqui, porque se adaptaram melhor. Mas como é que a gente faz hoje para o Angus se adaptar? Porque não ficou mais frio no Brasil, né? Não, mas você usa muito hoje inseminação, né? Você cria. Dá para adaptar um ambiente e produzir Angus. Eu conheço fazenda de Angus lá no Pará, hein? Ou até do gado japonês. Então tem como produzir. Né? Você tem que preparar o teu sistema de produção para caber aquele animal, né? Então é só usar conhecimento técnico. Agora, o que se usa muito no Brasil é levar o sêmen do Angus e colocar numa vaca Nelore, que é a raça mais adaptada aí para o ambiente brasileiro, e você vai ter um bezerro cruzado, né? Então ele ganha um pouquinho da rusticidade do zebuíno, né? Pode ser o Nelore ou outras raças, né, Nico? A gente acaba falando aqui de raça, depois o pessoal fica bravo com a gente. São as raças zebuínas, né? Ele ganha um pouco da rusticidade e ganha também da qualidade. E aí é o que você falou, como é que eu faço para essa carne ficar com uma qualidade melhor, né? A partir da base genética que ela tem, é produzir dentro do que se espera. Então, eu não posso deixar esse animal ficar doente, eu não posso deixar ele passar fome, olha questões aí de tratamento de maus tratos, né? Eu não posso, inclusive, tratar ele mal. Ele não pode ficar um animal bravo que tem medo do ser humano. Então, eu tenho que tratar o animal bem. Né? Tem vários estudos e vários projetos envolvendo técnicas de comportamento animal. Hoje é uma realidade na fazenda. A hora que você junta tudo isso no pacote, não fica doente, come bem, vive bem, que é o que a gente quer como ser humano, né? Você vai conseguir ter essa carne de qualidade. Ela pode ser de um Nelore, pode ser de um Angus, pode ser de um Wagyu, pode ser de qualquer raça, mas ela vai estar com a qualidade de acordo com o que é a proposta da genética, né? Eu acho isso maravilhoso, Nicolas, maravilhoso, o tanto que a gente melhorou a forma de produzir, o tanto que o peão, vaqueiro brasileiro, o capataz, gosta de lidar com os animais, o tanto que eles tratam bem, né? Eu acho que é um dos conceitos mais interessantes de levar para as fazendas, é esse negócio de comportamento animal, porque você vê que as pessoas que estão lá querem aprender a ver o animal mais contente, mais alegre, mais amigável e mais manso, né? Um animal que é maltratado, ele vai ficar bravo. É perigoso ele te pegar um bicho de 500 quilos pulando em cima de uma pessoa de 70, né? Então, inclusive, é mais seguro, né? Tudo isso já está no pacote das fazendas brasileiras. E Maurício, você citou também um ponto importante aí, que é a questão da sanidade, né? E um outro assunto quente aí do momento é essa questão da retirada da vacinação para a febre aftosa no Brasil. Para quem não sabe, a febre aftosa, numa comparação muito esdrúxula, é como um coronavírus, é uma doença altamente transmissível que afetava todo o rebanho brasileiro. Foi feita uma grande campanha por muitos anos, né? Até que já há bastante tempo a gente não tem nenhum caso e agora está se discutindo a retirada da vacinação. Como é que você enxerga essa questão? O Brasil está pronto para tirar a vacinação da aftosa? Não está. Né?
Mas só uma ressalva aí com relação à aftosa, viu, Nicolas? Totalmente correta a tua analogia, mas a aftosa não é um problema de saúde, né? Se morrer um boi de aftosa na tua frente, você pode comer a carne crua, que não vai te dar problema nenhum. A aftosa é uma doença de prejuízo, de impacto econômico. Ela causa prejuízo. O boi para de comer porque enche a boca de afta, ele não aguenta comer, então ele te dá prejuízo. E ela é transmissível mesmo, isso é verdade. Mas ela não tem um problema de saúde humana, né? Por que eu acho que não estamos prontos? O Ministério da Agricultura, há muitos anos, vem fazendo um trabalho de excelência no Brasil no combate à aftosa. Tanto é que nós mudamos o nosso status, estamos toda vez melhorando. A gente melhora a nossa segurança quanto à presença de aftosa no rebanho brasileiro. Isso é garantido, né? Aí, existe no plano uma previsão que em determinado momento eu ia retirar a vacina de aftosa para ter um status de livre de aftosa sem vacinação, certo? Isso é almejado para o setor, porque lá na década de 90, nos anos 2000, havia uma expectativa de que sem o status, né, sem a vacinação, a gente conseguiria acessar os mercados mais caros do mundo. Então, japonês, mercado, maior proporção no mercado europeu, mercados que pagam mais pela carne, né? Acreditava que isso era uma questão de aftosa. Não é, Nicolas. Nós discutimos antes, é uma questão de raças e tipo de carne que a gente usa. O mundo que paga mais que a carne gourmet, né? A carne gourmet nós somos importadores. Então, existe uma expectativa que se eu acelerar essa retirada da vacina, a gente acessaria mercados mais valiosos. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, por causa da vacina, né? E aí a gente tem o outro lado da conversa. Se você pegar e ler, que é uma coisa que, infelizmente, a sociedade não faz mais, né? A gente lê manchete, linha fina. Mas se você lê o trabalho do Ministério, que, na minha opinião, é um primor, é um belo de um trabalho, não estou fazendo uma crítica ao Ministério, nem nessa gestão e nem em outras anteriores. Um primor de trabalho. Só que ele prevê algumas fases, Nicolas, que não foram executadas. Inclusive, uma das fases previstas é ter uma disciplina sanitária, não em relação ao rebanho, mas em relação aos donos do rebanho. E aí que nós temos o grande problema. O rebanho está cada vez mais, né? A carne que a gente produz está cada vez mais na mão de poucos produtores. Não são os maiores, são os mais produtivos, né? E as fazendas menores são mais produtivas, na média. Então, esse público não tem problema, esse público faz tudo certinho. Só que eu tenho, segundo o censo de 2017, nós temos 80% dos cadastros tem menos de 50 cabeças, né, no rebanho. E o total do rebanho desses 80% dos cadastros, né, que seriam, em teoria, cada produtor, né, em teoria, porque um produtor pode ter 2 áreas, né, ou mais, em teoria, esses 80% dos produtores têm só 16% do rebanho. Então, o risco sanitário é muito grande. E isso é o primeiro ponto. E aí eu vou entrar numa seara que não é minha, vale a pena, se esse assunto tiver alguma aderência com o público, trazer um especialista em sanidade animal, mas se nós temos uma fauna conservada e nossa meta é conservar, né, então 66% do país é floresta nativa, Nicolas. Se a gente tem tudo isso de fauna, você imagina que tem ou não animais no meio ambiente carregando o vírus da aftosa? Está entendendo onde eu quero chegar? Então, um país com uma fauna do tamanho da do Brasil, eu, sem ter o conhecimento dessa área, mas aí eu estou falando de uma sensação que eu tenho pela lógica, né? Animal carregando um vírus no meio ambiente em contato com a produção. Eu não tiraria a vacina de aftosa. Eu não tiraria, né? Eu acho que o risco é muito grande e o efeito é praticamente nulo. Por quê? Porque nós não vamos acessar mercados mais valiosos porque tirou a vacina. Isso era um conhecimento da década de 90 e dos anos 2000. Hoje a gente já sabe como funciona o mercado, né? Então, é um risco alto por um benefício nulo. Não vale a pena. Eu manteria a vacinação.
Muito bom. Maurício, essa conversa aqui tá boa. Acho que a gente tinha papo aqui para mais umas 2 horas de podcast, com certeza, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade, pelas informações preciosas aqui que você passou para a gente. E seguimos aberto aqui para quando tiver mais dados aí, mais informações coletados aí pelo Rally da Pecuária, para a gente voltar a conversar em breve. Beleza, Nicolas, vamos estar à disposição aí, um prazer, né? É um assunto que eu gosto, acho que você viu aí que eu falo até demais, né? Até peço desculpas se eu estendi bastante nas respostas, mas é um assunto apaixonante. A gente fica, às vezes, aflito de não conseguir, né? O nosso setor é muito ruim em comunicação, Nicolas, muito ruim. A gente é péssimo em comunicação, né? Então, a gente, às vezes, não consegue comunicar às pessoas, à sociedade, da realidade que realmente acontece aí nas fazendas brasileiras. Muito obrigado, hein? É isso aí, eu que agradeço e não falou de mais nada, falou no ponto certo, aí, porque a nossa ideia aqui é bater papo e, enfim, o importante é que todas as informações aí foram passadas. Obrigado mais uma vez, Maurício. Um Muito abraço. bem, pessoal. Essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.